Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para recomendar uma leitura recente que eu fiz, que foi o Vozes de Chernobyl, da autora Svetlana Alexievich. Dessa autora, eu já li o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Esse livro aqui foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2015, então tô um pouco atrasado, mas antes tarde do que nunca. Essa aqui é uma história sobre descaso, é uma história sobre falha humana, e que vale muito a pena a leitura, né? Se assim como eu, jovem, que não cresceu tendo acesso a esse tipo de informação, né, durante a nossa adolescência, enfim, não era algo noticiado, né, visto que o acidente mesmo em Chernobyl aconteceu em 1986, vale muito a pena a leitura. Acredito que todo mundo já conheça a história de Chernobyl, eu não vou me demorar tanto, mas eu gostaria de levantar alguns pontos aqui com vocês. Essa leitura, ela é feita daquele modo que a Svetlana adora, né? Ela é jornalista, então ela acaba trazendo mais a visão do outro, 100%, né? E aqui, principalmente das vítimas que sofreram com o acidente na usina, no reator 4, especificamente. E ela traz pra gente visão das mais diversas possíveis. Nós temos a visão das pessoas que estavam próximas do reator, das pessoas que moravam mais à distância, e ela vai dando voz a cada uma dessas pessoas, capítulo a capítulo. Então a gente tem no início do livro uma breve explicação do que aconteceu, né, o acidente em si. Então nós temos uma explosão que acontece na madrugada do dia 26, e nós temos um incêndio que vem junto, né, e vem após essa primeira explosão, lançando diversas substâncias para a atmosfera. Então, pessoas que já estavam na usina, algumas delas foram mortas no momento da explosão, e esse incêndio ele foi se alastrando conforme a madrugada foi passando e os dias também, porque eles não apagaram de primeira. Então, esse livro, ele traz para a gente as consequências do início do acidente até a repercussão hoje em dia, digamos assim. Nós temos diversos personagens nesse livro, personagens que eu quero dizer, pessoas participantes dos relatos, né? Em jornalismo a gente chama muito as fontes também de personagens. Nós temos histórias das mais pesadas às mais ok, se é que isso é possível. O livro começa com uma história muito triste de um casal, então é a mulher do cara que foi uma das primeiras pessoas a chegar no local da explosão. Então, assim, você começa a acompanhar um período histórico, né? Porque a Bielorrússia estava passando por um momento absurdo, a Europa como um todo, né? Aquele período ali pós, oficialmente, a Revolução, a Guerra Fria, né, Gorbachev ou Gorbachev, eu nunca sei. A gente está acompanhando um contexto histórico muito específico. Nós não tínhamos acesso à internet, então as informações elas iam chegando às pessoas de maneiras lentas, né, gradual, e ainda assim muito irresponsável, né? Então nós temos aqui um contexto político também. As vozes de Chernobyl são pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, tiveram casas destruídas, lugares abandonados às pressas. E, enfim, é um livro que ele vai te incomodando pelo descaso. Como eu falei, nós estamos vivendo um contexto histórico, e esse contexto histórico, ele apresenta-se para o leitor de uma maneira muito seca, né? Nós temos acesso ao que aconteceu no acidente, mas depois, o que foi que ficou daquele lugar. Existem até hoje pessoas que vivem naquela área afetada. Então, assim, eu acabei tendo uma experiência de leitura muito mais contemplativa, digamos assim, do que uma experiência de troca, porque são muitas vozes, são muitas pessoas, são muitas histórias, então a gente tem aqui acesso às primeiras reações das pessoas à explosão, a reação da mídia tentando abafar, porque a mídia tem uma ligação muito forte, né, como em qualquer país, com o governo. Então, assim, tudo é político. Então, se tudo é político, nós precisamos ver o que a gente vai anunciar, qual o grau, né, de periculosidade, de absurdo, de emergência a gente vai veicular para as pessoas, porque não pode gerar comoção. Para além das pessoas vítimas, né, então pessoas que ficaram mutiladas, pessoas que acabaram então passando isso para os seus descendentes, né, porque a radiação ela era muito forte. Então existe um certo limite que o corpo humano aguenta a certa exposição. Então, assim, eu não vou lembrar agora, porque são muitas informações, mas a proporção era assim, vou dar um exemplo que não é o que condiz com a realidade, mas se o ser humano aguentava 50%, aliás, aguentava 20% daquela substância por um certo tempo no corpo, as pessoas que foram enviadas de primeira para conter o incêndio ou a explosão estavam expostas a 3.000 de potência a mais. Enfim, era uma coisa meio absurda, assim. Então você começa a entender que a falta de preparação dos técnicos que, querendo ou não, foram responsáveis pelos testes que eles estavam fazendo na usina antes do acidente, porque eles já tinham feito alguns testes, eles queriam ver se a usina
em caso de queda de energia, aguentaria o funcionamento mesmo depois de ter encerrado, né? Enfim. Então, assim, eram testes que eles faziam muitas poucas vezes. Então, assim, é algo incerto. É triste pensar como muitas famílias não sabiam o que estava acontecendo, precisaram abandonar suas casas, né? A Svetlana vai acabar colocando pra gente aqui um momento em que esses soldados, já quando a usina ainda está nesse processo de lançar coisas à atmosfera, como eles chegavam, como eles interceptavam as pessoas, dizendo que elas tinham que abandonar suas casas, tudo que elas conheciam, tudo que elas tocavam estava contaminado e sem explicação nenhuma. Não dava tempo de explicar ou não queriam explicar. A gente sabe que dentro de uma sociedade onde o Estado ele tem essa participação, é obrigação do Estado explicar para as pessoas o que está acontecendo. Não dá para fingir que não estava acontecendo. E isso que é o que gera a raiva no leitor. Então, assim, o país que mais sofreu com esse processo foi a Bielorrússia. Então, 23% do território foi totalmente devastado, né? Foi totalmente afetado. Ainda existem alguns registros que tem pessoas que ainda vivem dentro dessas regiões, que foram contaminadas. Eu não sei como é que tá isso hoje, mas assim, é muito alarmante pensar nessa possibilidade, sabe? Que é um inimigo invisível. Uma das partes do livro, mais pro final, é quando ela tá falando sobre como a sociedade vizinha começava a enxergar as pessoas que vieram, né, de Chernobyl. Então era sempre as crianças de Chernobyl, as pessoas de Chernobyl. Existia um processo de segregação devido a um acidente que não era culpa delas. Foi a culpa dos profissionais, da falta de profissionalismo, da falta do Estado anunciar o nível de absurdo que aquela situação tinha saído do controle. Enfim, é um livro que vai te fazer pensar em mil coisas, tá? Mas, gostaria de pontuar, é um livro que cansa também. O livro ele é bem gordinho assim, os capítulos são longos, alguns mais do que outros, ok? E alguns capítulos são mais interessantes, outros acabam se tornando repetitivos. Mas eu entendo que, fruto de 40 anos, né, de pesquisa da Svetlana, tinha muita coisa que não poderia ficar de fora. Ok, que é importante em termos de registro histórico, em termos de material jornalístico, porque a gente precisa debater essas questões, né? Aquela velha história, discutir o presente para não repetir os erros do passado. Mas, em termos de experiência de leitura, em um momento eu fiquei cansado sim. Principalmente assim, quando vai chegando, já próximo do final, você pensa que o livro tá acabando, e aí quando você vê tem mais um capítulo longo, muito descritivo. Alguns relatos, né, de vítimas são muito parecidas com outras. Então assim, chega um momento que você dá uma... Ai, vamos lá, Svetlana, e aí? Mas isso não tira o crédito do livro, tá? Então assim, essa foi a minha experiência. Não sei se você teve uma experiência um pouco mais tranquila, me conta aqui embaixo. Já o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é um livro que pra mim foi muito mais fluido, que é um livro que trata sobre a experiência das mulheres em guerra, né? Então toda essa perspectiva feminina, então como é que ficava o corpo das mulheres. Enfim, a Svetlana, ela não dava ponto sem nó. Inclusive, no final do livro, ela chega até a falar pra gente que perguntaram pra ela em algum momento da vida o porquê ela só escrevia livros sobre tragédia, né, digamos assim. Bom, primeiro que ela é jornalista, então ela tem que relatar o que aconteceu, mas também porque ela se sentia na necessidade de colocar, de certo modo, um refresh nesses conteúdos, porque muita coisa se perdeu durante aquela época, né? Estamos falando de uma época, enfim, muito conturbada, a questão da União Soviética. No livro tem muitas referências a aquele livro, O Arquipélago Gulag, né, do Solzhenitsyn. Enfim, é um livro que vale a pena ser lido, não é um livro que eu penso em reler, por exemplo, devido a eu já conhecer a história, mas também pela carga de densidade. Existe a série da HBO, que eu não assisti na época que lançou, eu até animei, mas eu não sei por algum motivo eu parei, eu acho que eu tava com falta de tempo, enfim, vou ver se eu dou uma procurada, mas já fica aqui a minha indicação, tá? Enfim, vale a pena se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de entender mais sobre esses períodos históricos através de uma perspectiva específica, né? O Vozes de Chernobyl é um livro que vai te fazer pensar nessa responsabilidade das instituições ou na falha delas. Se você já leu, me conta aqui embaixo o que é que você achou. Enfim, existem perspectivas infinitas que a gente pode discutir sobre o livro. Política, ambiental, humana, a questão da psicologia. Eu lembrei muito aqui quando ela vai falar sobre quando as pessoas se perguntam qual é o sentido da vida agora. Eu lembrei muito de uma leitura recente, inclusive de um vídeo recente aqui no canal, sobre aquele livro do Viktor E. Frankl, Em Busca de Sentido, vou deixar o link aqui embaixo, que é um livro de uma pessoa que sobreviveu a 3 campos de concentrações, se não me engano, e se encontrou, né? Ele tinha um sentido, e aí eu fiz essa associação. Vozes de Chernobyl é um livro muito denso que fala sobre gerações que viveram na sua adolescência o período das grandes guerras e que passado aí para os anos 80, né, alguns bons anos depois,
precisaram viver outro inferno na Terra. Bom, então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, comenta aqui embaixo. Se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E é isso, sinta-se em casa. Até a próxima. Tchau!